Olá, tudo bom? Sejam bem-vindos ao Filme Prosa. Eu sou Lorena Montenegro, jornalista, crítica de cinema e roteirista. Hoje nós vamos falar de mais 3 filmes, essa semana, que estão em exibição no circuito comercial e no circuito alternativo dos cinemas de Belém. Começando então por Benzinho, que é um filme do Gustavo Pizzi, um filme brasileiro, que vem a ser um dos grandes filmes dessa nova safra, digamos assim, do cinema nacional, né? Benzinho é estrelado pela Carine Telles, que também assina o roteiro, junto com o Gustavo Pizzi. Eles eram um casal, então o que é muito bacana e muito bonito nesse filme é o quanto essa, digamos assim, experiência humana e a vida real da Carine e do Gustavo influencia na criação e na condução desse filme, né? Ele tem uma direção muito sensível, muito sutil e acaba que convida todo mundo que tem família, né? E dificilmente alguém nasce ou vive sem uma família, a entender um pouco como é que funciona essa dinâmica. Então, a Carine Telles, ela dá vida à mãe dessa família, né? Ela é mãe de 4 filhos, eu não sei como é que ela consegue, que eu tenho uma só, e para mim é mais do que suficiente, mas ela tem 4 filhos, 4 meninos, né? E qual que é, digamos, a trama desse filme? É que esses benzinhos dela, os filhos, né, acaba que cada um deles, enfim, tem as suas questões, os seus problemas, as suas, digamos assim, aptidões e também os seus defeitos. Só que o mais velho, né, que é, digamos assim, o filho do coração, acaba que ele é um grande jogador de handebol e ele é convidado a jogar fora do país. E aí ela fica em crise, né? Aquela coisa de deixar o filho sair do ninho para, enfim, né, acabar galgando, enfim, novas trajetórias e tudo. Então, isso acaba que implica, de certa forma, né, que essa personagem cria objeções não só a essa, digamos, viagem, mas as mudanças que estão transcorrendo na vida dela e da família. Então, por exemplo, o marido dela, né, que é interpretado pelo Otávio Miller, que é um ator que também eu acho absurdo, né? Ele é muito bom. Pena que ele faz mais novela do que filmes hoje em dia, mas ele é, digamos assim, aquela pessoa que tem muitos sonhos e ele acha que tudo vai dar certo, só que ele tem uma mão péssima para negócios, né? Então ele fala para ela, vamos vender a nossa casa da praia, investir num novo negócio, e ela sempre é reticente ali. E aí outra pessoa que é muito importante também nessa dinâmica familiar é a irmã dela, interpretada pela Adriana Esteves, nossa amada Carminha. E a Adriana Esteves é essa irmã que vive um relacionamento abusivo, né, e que acaba sendo acolhida, né, e vivendo na casa junto com a personagem da Carine Telles. E aí todos eles se transformam nesse grande núcleo familiar muito confuso, muito caótico, porque a casa é pequena e a casa passa por sérios problemas, assim. Em determinados momentos do filme parece que ela vai ruir, né? E é sensacional como a gente vê aquela personagem muito humana, né? É uma mãe assim como todas as mães, como eu, como você, enfim. Então, Benzinho está em cartaz no Cine Beira Luchardo. E aí, passando, então, para a Freira, que eu fui ver no Cinépolis, no Circuitão. Bom, a Freira faz parte do, digamos, desse universo aí da franquia do Invocação do Mal, né? Invocação do Mal é um filme dirigido e escrito pelo James Wan, que é um diretor tailandês, mas radicado nos Estados Unidos, e que, de certa forma, é o responsável por ter dado uma nova vida, né, uma nova cara ao gênero do terror sobrenatural nessa Hollywood contemporânea, né? Quer dizer, tirando os filmes do James Wan, acho que eu posso citar Witch, A Coisa, como um dos grandes filmes, assim, digamos, desses últimos 10 anos. Então, o James Wan cria essa franquia baseada nos casos do casal Ed e Lorraine Warren, que é um casal real e oficial, né? Eles são demonologistas, eles investigam casos sobrenaturais, isso desde a década de 60 nos Estados Unidos. E aí o James Wan, né, como diretor e produtor, resolveu trazer isso para a telona, né, trazer isso para os cinemas e fazer esses filmes que acabaram fazendo muito sucesso e dando origem a outros filmes derivados, que a gente chama de spin-offs, como Annabelle e agora A Freira. Qual que é o enredo de A Freira? A Freira parte do Invocação do Mal 2, né, que é o segundo filme que tem o Ed e a Lorraine ali acompanhando um caso, onde eles vão até a Inglaterra cuidar de uma menina que está possuída, e aí tem um demônio lá que fica, de certa forma,
perturbando a Lorraine, aparecendo nos sonhos dela. Ela, inclusive, pinta ele, que é o Valak, né, que é o senhor das serpentes. E ele cria, digamos assim, um recurso, né, para dar mais medo na Lorraine, que ela é muito católica, que é ele ser uma freira demoníaca. Então ele volta para a Romênia na década de 50, que é mais ou menos a mesma época que se passa na Belle também, para contar a história de uma abadia. Não é um lugar legal, né? Não deve ser um lugar assim com boas vibrações. Então essa abadia amaldiçoada tem uma freira que é possuída pelo Valak, pelo demônio, e aí várias coisas acontecem, e vai um padre exorcista para lá, que é interpretado pelo ator indicado ao Oscar, o Demian Bichir, e junto com ele vai uma noviça, né, que é a irmã Irene. E aí, chegando lá, eles vão investigar, né, o que está acontecendo nessa abadia, por que ela é amaldiçoada. Tem a ajuda de um camponês. Qual, para mim, é o maior problema desse filme? É que, diferente dos filmes do Invocação do Mal, mas ele não chega a ser tão ruim, mas ele é um filme irregular, principalmente por causa do roteiro, A Freira. Ou seja, ele abusa muito dos jump scares, né? Ou seja, os sustos, as cenas de sustos, acaba que elas se sucedem de uma maneira muito rápida. Além da figura da freira, né, do demônio, do Valak, que é muito exibida durante o filme. Então a gente vê ele em vários momentos e isso acaba que banaliza um pouco, uma figura que devia ser assustadora, né? Quando chega ali já digamos, no ponto de virada, no terceiro ato do filme, onde é a resolução, a gente já realmente não está se importando muito quem é que vai morrer, quem é que vai viver, porque meio que banaliza a história, né? Qual que é o mérito dele, por exemplo? É ficar cada vez mais ali, levando, né, a gente a essa expectativa de o que está acontecendo. Então, a gente tem uma cena em que a gente sabe que tem alguma coisa acontecendo, uma perturbação, mas nós somos levados junto com o personagem a sentir medo, a sentir receio e não ver o que está acontecendo. E a gente só vê muito tempo depois, quando a gente já está quase esquecendo, né, aquela ameaça, ela ressurge. E aí, na Freira, infelizmente, eles não usam esse recurso da maneira mais inteligente, eles vão fazendo, como eu falei, uma sucessão de sustos que realmente não traz essa organicidade que é necessária no gênero. Para encerrar, falando um pouco sobre um filme que é muito peculiar, que estava em exibição no Cine Beluchardo, acho que não chegou a entrar no circuito comercial aqui, apesar de ter, digamos, um grande ator no elenco, que é o Você Realmente Nunca Esteve Aqui, que é um filme dirigido pela Laine Ramsey. A Laine Ramsey é mais conhecida por ter dirigido Precisamos Falar Sobre Kevin, né, que foi um grande sucesso, tanto o filme quanto o livro, escrito pela Lionel Shriver, né, que fala sobre uma criança, né, de certa forma, que não é que ela tem o gene do mal, mas é uma criança que tem problemas e que acaba se transformando num psicopata, num serial killer. Então, esse filme ele deixa a gente realmente muito apreensivo, muito preocupado. E a Laine Ramsey acaba que ela gosta muito desses filmes, né? Ela é uma diretora, é uma das minhas cineastas favoritas. E a Laine Ramsey, além dela ser uma grande roteirista, ela escreve e dirige os filmes dela, acho que ela também é uma grande diretora de atores, né? O personagem do Joaquin Phoenix, ele é um matador de aluguel, né? Ele, na verdade, é aquele velho veterano de guerra traumatizado que volta, muito traumatizado, ele volta provavelmente do Afegão, a gente não sabe ao certo, mas pela cronologia parece que é do Afeganistão, né? Ele tem memórias, reminiscências da própria infância dele, quando a mãe sofria na mão do pai, provavelmente, né? Então, mais uma vítima de relacionamento abusivo. E como é que ele vai, digamos, exorcizar esses demônios? Ele vai trabalhar como matador de aluguel de casos muito específicos. Homens que estupram meninas ou sequestram meninas ou vendem meninas, né? Então, ele é agenciado por um cara e ele trabalha nesses casos. Ele vai salvar uma menina que, na verdade, é filha de um senador, e quando ele se vê, ele está no meio de uma trama que é uma trama muito Brasil, muito mundo, enfim. E aí essa trama, e a Laine Ramsey faz um filme super curto, né? Faz um filme de menos de 1h30 para contar uma história muito, assim, enxuta, mas muito violenta, muito densa e que dificilmente vai sair da memória, né? Que é como que as mulheres são usadas, como que elas são vistas como, na verdade, subcidadãs, como produtos, e são comercializadas, né, dessa maneira. E como que esse homem, que apesar de estar insensibilizado pela guerra, se sensibiliza pela situação dessa menina, né, e acaba, de certa forma, criando um vínculo com ela e fazendo justiça com as próprias mãos, né, numa sociedade que está completamente degenerada. Então,
Eu recomendo, é importante ter estômago para ver esse filme, porque ele não é fácil, mas ele é muito, muito digno de ser assistido e de ser repercutido, de ser comentado. Então, hoje eu vou ficando por aqui. Eu sou Lorena Montenegro. Obrigada por terem assistido e até semana que vem.